sem camisa, sem um centavo no bolso, sem rumo certo. "Fora daqui!" berrou o atendente enquanto o homem pegava a mochila e cambaleava até a saída. Olhares se voltaram, alguns com zombaria, outros com indiferença. Ninguém se moveu para ajudar, mas no dia seguinte, pontualmente às 8 da manhã, 5 caminhões militares cercaram o quarteirão. O mesmo homem que havia sido expulso cruzou a porta uniformizado. Quer acompanhar histórias reais e inspiradoras como essa? Inscreva-se agora para receber conteúdos exclusivos, atualizações e narrativas que vão além do óbvio. Não perca nenhum capítulo dessa jornada emocionante. Clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Vamos entender o que de fato aconteceu. Raymond Miller não havia planejado parar na cafeteria da Rua 61. Com as costas marcadas por cada marcha e cada irmão de armas que carregara, ele preferia a invisibilidade. Mas a chuva repentina o forçou a buscar abrigo. O único local possível era uma cafeteria chique no centro, a uma distância que suas pernas, castigadas pelo tempo, ainda conseguiam alcançar. Ele parou à entrada, pingando da cabeça aos pés, com a barba grisalha ensopada e a jaqueta militar em frangalhos. A mochila desbotada, pendurada por alças quase rompidas, balançava com o peso de tudo o que possuía. Sentiu-se deslocado assim que entrou. O lugar exalava sofisticação. Mesas de madeira impecáveis, aroma de grãos nobres e clientes imersos, em telas de notebooks. Ele respirou fundo e escolheu um canto discreto, tentando não incomodar. Um jovem barista, de cabelo impecável, aproximou-se com um olhar que disfarçava mau desprezo. "Posso ajudar?" disse, com um tom que significava: "O contrário, só um copo d'água, até a chuva passar", murmurou Raymond. O atendente arqueou as sobrancelhas. "Tem consumo mínimo. Aqui não é albergue." Raymond assentiu e vasculhou o bolso com os dedos rígidos. "Posso pagar um café simples", disse, colocando sobre a mesa 3 notas amassadas, quase tudo o que lhe restava. O rapaz sequer se moveu. "Isso não paga nosso café da casa", disse alto o suficiente para chamar a atenção. "Sem pedido, sem lugar. Aqui não é abrigo." As conversas silenciaram ao redor. Cabeças se voltaram. O peso dos olhares não era novo para Raymond. Eram os mesmos desde que voltara com feridas invisíveis, mas eternas. "Entendo", respondeu com calma, levantando-se com esforço. "Esperarei lá fora, sob a marquise." Enquanto recolhia a mochila, um cliente elegante franziu o nariz e comentou em voz alta: "Ele fede. Não sentem o cheiro?" Risadas se espalharam. Raymond manteve os olhos baixos. Aquela mochila o acompanhara. Em 2 missões, 3 cirurgias e incontáveis noites ao relento. Quando o benefício não cobria nem os remédios, nem o teto, o barista saiu de trás do balcão, agora com hostilidade explícita. "Senhor, vou pedir que se retire. Está incomodando os clientes." Raymond não argumentava. Nunca argumentava. Palavras exigiam energia que ele não podia desperdiçar. Caminhava para a porta com dificuldade, mas o barista impaciente agarrou seu braço, puxando-o em direção à saída. Raymond perdeu o equilíbrio. Sua mochila caiu com um baque seco, espalhando o conteúdo no chão polido. Entre os itens, rolou uma pequena bolsa de malha, de onde escapou um brilho metálico. Um coração púrpura, brilhante, inconfundível, com sua fita violeta de bordas brancas. Uma mulher próxima notou e por um breve instante pareceu reconhecer o objeto, mas desviou o olhar, recusando-se a se envolver. O barista não percebeu, ou fingiu não perceber. Com a ponta do sapato, empurrou os objetos de volta e os jogou para Raymond. "Pegue suas coisas e vá." Raymond se ajoelhou com dificuldade, recolhendo a medalha com mãos cuidadosas. Guardou-a com dignidade, mesmo sob os olhos que o julgavam. Ninguém se aproximou.
Ele saiu para o aguaceiro, protegendo o coração púrpura dentro do casaco, e a porta se fechou atrás dele com um estalo frio. Se você acredita que respeito não deveria depender de aparência, essa história é para você. Fique. A chuva continuava sem trégua. Após 20 minutos sob o toldo, Raymond decidiu ir até o parque a 2 quarteirões. Lá, o quiosque poderia oferecer abrigo. Desceu a rua lentamente, cada passo um esforço entre dor e força de vontade. O parque estava vazio, a tempestade havia espantado todos. Encontrou um canto seco sob o gazebo e pousou a mochila com cuidado. Enfim, alguma privacidade. Abriu o zíper e conferiu seus pertences. A lona resistira à chuva. Tudo estava seco. Tirou a bolsinha com sua medalha. O reconhecimento por ter sobrevivido a uma missão desastrosa no Afeganistão. O metal brilhava sob a fraca luz cinzenta. Em seguida, tirou uma bandeira americana dobrada envolta em plástico, a mesma colocada sobre o caixão de seu melhor amigo, depois enviada a Raymond com um bilhete da família. Ele gostaria que ficasse com você. Você foi mais irmão para ele do que nós jamais fomos. No fundo da mochila, uma foto antiga, em moldura simples. 12 homens em trajes militares, abraçados diante de um helicóptero. Apenas 5 haviam voltado. Raymond passou o polegar sobre o vidro, retirando a poeira. Por fim, pegou um envelope. Dentro, a carta mais recente de sua filha, Sofia. O relacionamento era frágil desde seu retorno. O DPT, a ausência, a instabilidade, tudo os afastava. Mas ela ainda escrevia mês após mês de seu dormitório em outro estado. As palavras eram formais, mas constantes. Ray, é você? Alfa 9? A voz o surpreendeu. Ele olhou e viu um homem com um carrinho de compras se aproximar do gazebo. Charlie, ele semicerrava os olhos. Era um velho conhecido do hospital de veteranos. Charlie subiu os degraus com dificuldade. Sabia que era você, disse. Já faz tempo desde o grupo de apoio. Raymond assentiu. Tinha parado de ir quando perdeu o apartamento. Vergonha demais para admitir que agora era um dos sem-teto que as políticas diziam ajudar. Ainda fala com sua filha? Perguntou Charlie, sentando-se com um gemido de dor. Não. Está na faculdade. Está bem. Ela não sabe. Apontou. Para a mochila, para a realidade que vivia. E nem vai saber. Ela precisa seguir em frente, construir a vida dela. Charlie concordou. Muitos haviam feito o mesmo. Esconderam suas quedas para proteger quem amavam. Do bolso, tirou um celular antigo. Uma notificação piscava na tela minúscula. Um vídeo viral. Raymond raramente via redes sociais, mas o tédio venceu. Clicou. Ali estava ele, sua humilhação registrada. Alguém filmara tudo no café e publicara com legenda sarcástica: drama de veterano sem teto. Olha o ator. Milhares de visualizações. Comentários cruéis, duvidando de sua história. A quilômetros dali, em um confortável subúrbio, David Harrison assistia a uma reunião remota quando clicou no vídeo por curiosidade. Seu rosto perdeu a cor. Sargento Miller, sussurrou, saindo da chamada sem explicação. Ele nunca esquecera o homem que o carregara por quilômetros após um ataque no Afeganistão, que voltara para resgatar outros, mesmo ferido. O homem que sofreu lesões que o exército tentou minimizar para apressar a dispensa. Com as mãos trêmulas, David pegou o telefone. Marcos, é o David. Você viu o que fizeram com o sargento Miller? Naquela noite, o vídeo se espalhava por grupos de veteranos em todo o país. Mas ali, a recepção era outra. Telefones tocaram. Planos se formaram. E Raymond, sem saber da onda que se formava, dormiu num banco do parque. A mochila como travesseiro, o coração púrpura contra o peito. Nunca implorou, nunca se exaltou. Apenas saiu, com uma medalha no bolso
e chuva nos sapatos. Se você já presenciou alguém ser desprezado apenas pela aparência, então vai entender o que esse novo amanhecer significou. Após a tempestade intensa do dia anterior, o sol surgiu forte e inesperado, espalhando uma luz clara sobre a cidade, ainda encharcada. Raymond despertou com os primeiros raios, como fazia desde os tempos do treinamento militar, há décadas. Seu corpo inteiro reclamava, cada junta lembrando-o da umidade da noite passada. No banheiro público do parque, ele lavou o rosto, escovou os dentes e recompôs-se da melhor maneira possível. Manter-se limpo era um ato de resistência. Talvez o último traço de controle que ainda tinha. A disciplina dos velhos tempos se via na forma como dobrava suas poucas roupas e organizava cada item em sua mochila com meticulosidade quase cerimonial. Do outro lado da rua, o café começava a se agitar com o novo turno. O mesmo barista do dia anterior arrumava as cadeiras da área externa enquanto assobiava uma melodia qualquer. Ele parecia não guardar lembrança alguma do homem que havia expulsado na véspera. Clientes começavam a chegar em passos lentos, distraídos entre seus pedidos sofisticados e as telas brilhantes dos celulares. Foi então que o inesperado aconteceu. Um caminhão militar virou a esquina, parando com força diante do café. O barulho do motor a diesel ecoou alto, fazendo as janelas tremerem. Logo depois, mais 4 veículos chegaram, bloqueando toda a extensão da quadra. Pedestres pararam, confusos. Dentro do café, as conversas cessaram. O barista congelou, ainda segurando uma caneca vazia. Homens e mulheres começaram a descer dos caminhões. Era óbvio que não estavam em serviço ativo. A idade, os tipos variados de uniforme e o semblante cansado contavam uma história diferente. Alguns usavam o padrão de camuflagem do Afeganistão e Iraque. Outros ostentavam fardas mais antigas, de guerras passadas. Cada traje exibia orgulhosamente suas medalhas, insígnias e cicatrizes. À frente deles caminhava a tenente-coronel Carla Rodrigues. Seus cabelos grisalhos estavam presos num coque firme, e seu uniforme, embora de tempos passados, permanecia alinhado como se nunca tivesse deixado a ativa. Ela não precisou levantar a voz. Sua simples presença bastava para impor respeito. Bastou um comando seco e 50 veteranos se alinharam, formando uma fileira impressionante ao longo da calçada. Curiosos saíram dos estabelecimentos ao redor, celulares erguidos para filmar o acontecimento. Raymond, atraído pelo movimento, aproximou-se devagar, confuso, até que reconheceu rostos do seu passado. A coronel deu um passo à frente. Sua voz cortou o ar. Ontem, aqui neste café, um homem foi humilhado e expulso por causa da forma como se vestia. Aquele homem, ela apontou para Raymond, agora visivelmente desconcertado, é o sargento de primeira classe Raymond Miller, líder da unidade Alpha 9, da divisão de montanha. O silêncio caiu como um cobertor. Dentro do café, o barista empalideceu. Esse mesmo homem arriscou a vida para salvar companheiros feridos em território hostil. Carregou 4 deles nas costas após uma emboscada, recusando evacuação até garantir que todos estivessem seguros. Suas costas nunca se recuperaram completamente, e o sistema que deveria ajudá-lo falhou. 2 veteranos se aproximaram e colocaram uma placa de madeira bem diante da entrada do café. Em letras firmes, lia-se: "Este estabelecimento rejeitou um herói. Nós não esquecemos." O público, que até então assistia em silêncio, começou a baixar os celulares. O barista saiu com o rosto vermelho. Eu não sabia", murmurou. Ele não disse nada, que era veterano. Rodrigues o olhou com firmeza. É justamente por isso. Os verdadeiros heróis não anunciam suas conquistas. Eles não precisam mostrar medalhas. Carregam suas dores em silêncio e não pedem aplausos. Raymond se adiantou.
A formação abriu caminho sem hesitar. Mesmo com roupas gastas e uma barba desalinhada, havia algo inquebrável em sua postura. Não precisava disso tudo, disse ele baixinho. Eu não sou tão importante. Com todo o respeito, sargento, respondeu a coronel erguendo a voz. O senhor não escolhe o que significa para nós. O barista se aproximou de Raymond, tremendo. Me perdoe, senhor. Raymond o interrompeu com um gesto calmo. Não é a mim que deve desculpas, é ao uniforme, a cada um que o vestiu, mesmo que você não os reconheça. Foi então que David Harrison deu um passo à frente. Sua perna prostética rangeu sob a calça social, mas ele se manteve firme. O sargento Miller salvou minha vida. Carregou meu corpo sangrando por 3 quilômetros. Depois voltou para buscar os outros. Ele não deixou ninguém para trás. Outros seguiram o exemplo, cada um compartilhando histórias. Algumas diretamente ligadas a Raymond, outras apenas testemunhos de uma irmandade forjada em fogo e sobrevivência. A solidariedade entre veteranos se tornava visível como uma força viva. Dentro do café, os cartazes de "sem camisa, sem serviço" foram rapidamente retirados. A gerente ofereceu bebidas de graça. Rodrigues recusou com um sorriso seco. Não viemos por café nem por desculpas. Viemos porque quando um de nós é silenciado, todos sentimos. Porque muitos de nós, ao tirar o uniforme, se tornam invisíveis. Ao meio-dia, os caminhões partiram. Mas a cena não seria esquecida. Raymond, agora rodeado de rostos familiares, viu sua mochila ser colocada no carro de David. Conversas começaram sobre recuperar seus pertences do depósito. A ajuda que antes parecia impossível começava a tomar forma. Na internet, o vídeo humilhante havia ganhado uma nova vida, agora acompanhado de mensagens de apoio, hashtags como "Respeite os veteranos" e "Heróis não têm rosto". Nem todos viram a medalha, mas todos viram o homem. E isso mudou tudo. 7 dias haviam se passado desde o incidente, mas o impacto ainda reverberava. O café, onde tudo começara agora, exibia uma nova placa na vitrine, simples e direta. Respeito é o mínimo. Pergunte antes de julgar. Lá dentro, as paredes ganharam novas cores. A equipe passou por treinamentos intensivos de empatia. E num gesto contínuo, o estabelecimento criou um programa permanente de apoio a veteranos e socorristas. Apesar dos insistentes convites do proprietário e das desculpas sinceras, Raymond nunca mais voltou. Havia algo na dignidade silenciosa de seguir em frente que ele prezava mais do que qualquer retratação pública. O apartamento que David e os outros conseguiram para ele era pequeno, mas funcional. Um quarto só para ele. Um elevador que respeitava as limitações de sua coluna ferida e uma cama onde ele finalmente podia dormir de verdade, depois de 1 ano e meio improvisando entre bancos e abrigos. Pela primeira vez em muito tempo, havia uma geladeira abastecida. Mesmo assim, aceitar ajuda continuava sendo um exercício desconfortável. Décadas de autossuficiência militar haviam moldado sua visão de fraqueza e orgulho. Mas todos os dias, um veterano diferente aparecia no saguão. Alguns eram velhos amigos de combate, outros, irmãos apenas na experiência do uniforme. Todos insistiam em compartilhar um café, em oferecer uma carona ou simplesmente em estar presentes. Enquanto isso, o café ganhava outro tipo de atenção. Virou um ponto de encontro, um ritual para muitos. Veteranos de todos os cantos da cidade faziam questão de tomar café ali, sempre na mesma mesa em que Raymond fora rejeitado. Nenhum deles falava sobre aquele dia. Eles apenas estavam, existiam, ali como prova viva de que a presença nem sempre precisa ser barulhenta para ser sentida. Naquela manhã, um pai e seu filho de cerca de 7 anos sentaram-se próximos a um grupo de veteranos. O menino, curioso, observava enquanto os homens trocavam saudações com seriedade. "Pai", perguntou ele com a voz clara,
Por que eles fazem continência se não tem bandeira aqui? O pai hesitou. Pensou antes de responder, ciente de que os homens o escutavam. Às vezes, filho, um homem é a bandeira. Os veteranos assentiram em silêncio. Um deles sorriu. Um gesto raro desde seu retorno à vida civil. E o menino retribuiu com um olhar de reverência. Do outro lado da cidade, Raymond estava no pequeno parque perto de seu novo lar, organizando correspondências acumuladas de meses de instabilidade. Entre cartas oficiais do VA e contas vencidas, um envelope manuscrito chamou sua atenção. A caligrafia era inconfundível. Sofia, sua filha. Ele abriu com cuidado, sentindo os dedos tremerem levemente. Pai, vi tudo online. O vídeo, os veteranos, você. Reconheci você na hora. Por que não me contou? Por que me disse que estava explorando bairros quando na verdade não tinha onde dormir? Cancelei o semestre. Não brigue comigo. Posso voltar depois. Estou indo te ver na semana que vem. Você não está sozinho. Nunca esteve. Passei anos com raiva por você não estar comigo quando eu era criança. Agora eu entendo um pouco. Melhor o que você carrega, o que ainda carrega. Me deixa te ajudar a carregar isso agora. Com amor, Sofia. Raymond leu uma segunda vez. E depois, uma terceira. Finalmente dobrou a carta com todo o cuidado do mundo e a devolveu ao envelope. Pela primeira vez desde o início de tudo, sua muralha interna cedeu. Uma única lágrima escapou solitária antes que ele a limpasse com rapidez. Seu velho celular de flip, o mesmo modelo que ele insistia em manter, apesar dos esforços de David, tocou. Era a Coronel Rodrigues. A moradia está boa, Coronel, disse ele direto como sempre. Pode parar de ligar, não precisa mais se preocupar. Não é por isso que estou ligando, respondeu ela. A prefeitura nos procurou. Querem criar um programa real de assistência a veteranos, moradia estável, empregos adaptados, apoio psicológico. Parece ótimo. Desejo sorte, disse ele, já preparando a negativa. Estão contratando consultores, gente com experiência real. Indiquei seu nome. Ele ficou em silêncio, pronto para recusar, quando ela acrescentou. Pense neles, Raymond. Quantos ainda estão lá fora? Quantos não terão 50 veteranos marchando por eles? Isso já não é mais sobre você, sargento. Ele não respondeu imediatamente. Crianças de uma escola próxima brincavam no parque, rindo alto, livres do peso que o mundo adulto inevitavelmente traria. Ele as observou por um momento. Minha filha está voltando. Ótima notícia, disse Rodrigues. Traga ela à reunião. Mostre o que o pai dela está ajudando a construir. Naquela noite, sob um céu em tons quentes de crepúsculo, Raymond fez algo que não fazia há anos. Ele ligou primeiro. Mal posso esperar para te ver, Sofia. E acho que encontrei algo útil para fazer por aqui. Enquanto isso, do outro lado da cidade, no agora famoso café, o turno da noite estava terminando. O mesmo barista que um dia expulsou Raymond estava limpando as mesas quando um senhor entrou, vestindo um paletó antigo, gasto, mas com um distintivo de campanha preso ao bolso. O barista, ainda em processo de reaprendizado, congelou por um segundo. Mas antes que pudesse agir, um dos veteranos levantou-se e se aproximou. Vietnã? Perguntou, apontando para o distintivo. O homem assentiu. Senta aqui com a gente, disse o veterano. O café é por minha conta. O barista, sem dizer palavra, trouxe um novo bule quente e o colocou sobre a mesa. Não foi por causa de cartazes ou discursos. A lição verdadeira havia sido aprendida ao testemunhar, com os próprios olhos, a força dos laços invisíveis que unem os que servem, não importa quando ou onde. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo. Mas algo havia mudado. Ainda que, de forma sutil,
O invisível começava a ser visto, e Raymond, organizando sua pequena casa para receber a filha, finalmente esvaziou completamente a mochila que carregava há tanto tempo. Sobre a mesa de cabeceira, ele colocou seu coração púrpura, não como lembrança da dor passada, mas como afirmação silenciosa de um valor que o mundo agora começava a reconhecer novamente. Alguns exibem suas medalhas no peito. Outros as mantêm escondidas porque o mundo parou de olhar. Mas basta uma pessoa se levantar e um exército inteiro pode se erguer com ela. Você já julgou alguém pela aparência? Compartilhe sua história. Você pode ser a voz que inspira a próxima mudança. Gostou da história? Quer mais conteúdos transformadores e inspiradores? Então não deixe de se inscrever. Ative as notificações para receber em primeira mão novos capítulos, relatos e histórias que celebram o verdadeiro significado do respeito e da coragem. Sua inscrição faz toda a diferença. Junte-se a nós.